Órgãos de saúde em Goiânia declaram já em 2013 que este é o maior surto de dengue nos últimos 10 anos. O que mais preocupa pesquisadores: o mosquito transmissor está cada vez mais resistente aos inseticidas usados em campanhas contra a doença em todo o Brasil. O que fazer? Qual é o papel da ciência no combate à dengue? No programa de hoje, vamos conhecer a aplicação de descobertas científicas e as ações do poder público para amenizar este problema em uma discussão entre pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. A partir de agora, no Viver Ciência. A pesquisa é intitulada Caracterização Fenotípica e Genotípica da Resistência a Inseticidas em Aedes aegypti. Então, o projeto propõe avaliar as populações de Aedes aegypti em alguns bairros da cidade de Goiânia e avaliar a resistência dessas populações de mosquito aos inseticidas mais amplamente utilizados no Brasil. A pesquisa já está em fase de finalização e contou com a participação de instituições de Goiânia e do Rio de Janeiro. No laboratório do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, acontece a análise das larvas do mosquito. Isso garante a coleta de dados referente ao comportamento do inseto quando submetido a porções do inseticida. A partir do momento que se passa a combater o vetor, que é o responsável pela transmissão do vírus da dengue em uma determinada região, as alternativas mais utilizadas são os produtos químicos, que no caso são os inseticidas. Cada inseticida, ele age de uma determinada forma para chegar à morte dos insetos. Essa ação do inseticida no inseto, ela vai diminuindo com o tempo através da seleção natural. Ocorre isso por causa das mutações que ocorrem ao longo do tempo nos insetos. A partir do momento que esse inseto ele apresenta essa mutação e essa resistência ao inseticida, esse inseticida passa a não funcionar mais. Através dos resultados, a pesquisa pretende oferecer ao poder público um retorno que beneficie a população. Os programas de controle, de combate, de controle a esses mosquitos são utilizados com inseticidas e é possível que esses inseticidas não sejam eficazes no controle desses mosquitos. Então, esse projeto em particular visa a qualidade desse controle. O projeto é um projeto bastante amplo, que contou com colaboração de diversos pesquisadores no Brasil, não só aqui no estado de Goiás. Contou com a participação de vários professores do próprio Instituto de Patologia Tropical da Universidade, mas contou também com a participação de pesquisadores na Fiocruz, no Rio de Janeiro, na Fundação no Rio de Janeiro, e também com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E nós estamos aqui no estúdio do Viver Ciência com a Francesca Guaraciaba, que está finalizando o mestrado em Medicina Tropical, e com o Pedro Vitor Lemos Cravo, que é professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Os dois são integrantes da pesquisa sobre a resistência de mosquitos Aedes aegypti a inseticidas. Estão aqui para conversar um pouco mais sobre este assunto. Sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Professor. Obrigado. Francesca. Obrigada. E a gente começa então o nosso bate-papo de hoje, Professor, como foi o processo da ideia da pesquisa até a sua execução, Como funcionou a elaboração do projeto? Bom, esse projeto, como todo projeto científico, ele surge de duas coisas principais. A primeira é o interesse do próprio investigador pelo assunto. E a segunda é a necessidade de abordar um problema que nunca foi abordado antes, ou que precisa de mais aprofundamento. Nesse caso, as duas coisas se congregaram para nós chegarmos a esse projeto de pesquisa. Nós trabalhamos com controle de vetores e nós trabalhamos com biologia molecular e genética. E ao mesmo tempo nós percebemos que existia uma necessidade nessa fase, principalmente que a dengue está sendo um problema grave de saúde pública em Goiânia e em Goiás como um todo, que existia uma necessidade de entender se o inseticida que é oficialmente usado contra o mosquito da dengue, para controlar a dengue, se ele funciona ou se ele não funciona. Porque é possível que a gente esteja utilizando um inseticida que não funciona. Então ele surgiu dessas duas necessidades principais e a ideia progrediu a partir daí. Compreendo. Francesca, a pesquisa está inserida em qual
núcleo de pesquisa da UFG. Fala um pouco a respeito disso para a gente compreender melhor de que maneira ela se estabeleceu, né, dentro do núcleo. Por favor. A pesquisa está inserida no núcleo de pesquisa de controle de artrópodes, como o Pedro acabou de dizer, que nós participamos no laboratório de patologia de invertebrados, que junto com outra equipe de pesquisadores, que é o Christian Luz e também o Everton Fernandes. Eles lá no laboratório, nós também trabalhamos com outras alternativas de controle de artrópodes vetores, que é uma alternativa de controle para Aedes aegypti, e também para a área veterinária, que é usando fungos entomopatogênicos no controle de carrapatos e também de Aedes aegypti. Então, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter e Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir no Viver Ciência, você vai ver como o estado de Goiás vem sendo afetado pela dengue nos últimos anos, as estratégias do governo para tentar amenizar o problema e o que os pesquisadores têm a dizer sobre esses métodos. Fique com a gente. A ciência é viva quando você se propõe a descobrir algumas doenças e, ao mesmo tempo, tratá-las, se propõe a melhorar a vida do indivíduo.